Olá, sejam bem-vindos a mais um Recado do Coração de Deus, esse mês de setembro maravilhoso, onde estudaremos 22 mulheres da Bíblia e eu tenho certeza que você será surpreendido, surpreendida com cada história, amém? Antes de anunciar aqui a próxima mulher a ser estudada, quero mais uma vez compartilhar com você, anunciar para você que o nosso programa Recado do Coração de Deus também agora aos sábados, a partir desse sábado, dia 5 de setembro. A produção está colocando aí no GC todos os horários de cada canal onde o nosso programa é apresentado. Então, a partir do dia 5 de setembro, Recado do Coração de Deus aos sábados, com a apresentação do meu querido pastor Leonardo Silva, o meu pastor. Ele é líder regional aqui do bairro do Meia, no Rio de Janeiro, e é nessa igreja que eu congrego quando não estou viajando, estou lá sendo ovelha do pastor Leonardo Silva e debaixo da direção de Deus, com a concordância do líder do estado e com a concordância também do missionário R.R. Soares, o pastor Leonardo Silva apresentará o Recado do Coração de Deus aos sábados. Eu tenho certeza que ele será grandemente usado para falar a sua vida, amém? Então compartilhe aí com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, as suas amigas, que o Recado do Coração de Deus volta a ser apresentado aos sábados pelo pastor Leonardo Silva, amém? Pois é, a mulher que nós falaremos, que estudaremos hoje é Lia. O seu nome pode significar impaciente. Capaz de carregar dentro de si um amor forte e duradouro, ela era mãe e esposa fiel. Manipulada pelo pai, passou a invejar a irmã com quem, ao que parece, nunca se reconciliou. Sofria por não possuir a beleza da irmã e também por não ter o amor do seu marido. A sua alegria foi ter dado a Jacó 6 filhos e uma filha. Sua história. Ao contrário do que Lia pode ter sentido, Deus tinha notado o seu sofrimento. Sabendo muito bem que o coração de Jacó era muito pequeno para conter Raquel e Lia ao mesmo tempo, ele tornou Lia mãe, não uma vez, mas 7, aumentando a sua influência na casa de Jacó. Com o nascimento de cada filho, a infeliz Lia esperava obter o afeto do marido, mas a sua frustração era cada vez maior. Jacó talvez se ressentisse ainda por Lia tê-lo enganado na noite de núpcias, se disfarçando de Raquel. Talvez ela sentisse ao mesmo tempo alegria e culpa pelo que fizera, embora tivesse pouca chance de desobedecer ao pai nesse assunto. O amor de Jacó não pôde, porém, impedir Raquel de morrer no parto. Lia, não Raquel, estava destinada a ser a sua primeira e última mulher. Ao lado do marido, o pai de Israel, ela seria reverenciada como mãe de Israel. De fato, a promessa de um Salvador não se cumpriu por meio de José, filho de Raquel, mas de Judá, filho de Lia, cujos descendentes incluiriam Davi, o grande rei de Israel, e Jesus, o Messias longamente aguardado. No final da vida, Jacó foi enterrado na caverna de Macpela junto à primeira esposa, Lia, em vez de sua esposa favorita, Raquel, sepultada em algum lugar perto de Efrata. As duas irmãs, Raquel e Lia, nos lembram de que a vida está repleta de tristezas e de perigos, grande parte fruto do nosso próprio pecado, do nosso próprio egoísmo. Todavia, ambas tornaram-se mães em Israel, deixando a sua terra natal para desempenhar papéis essenciais na história do grande plano de Deus para o seu povo. Sua vida e sua época. Costumes nupciais. Os costumes de casamento nos tempos bíblicos eram muito diferentes dos atuais. Era raro um homem e uma mulher casarem-se por amor. Jacó é uma notável exceção ao expressar o seu amor por Raquel e o seu desejo de se casar com ela.
Jacó casou com Raquel e com Lia, prática que foi mais tarde proibida por lei. A noiva e o noivo eram, em geral, muito jovens quando casavam. A noiva tinha quase sempre cerca de 12 anos e o noivo 13. O casamento era arranjado pelos pais e o consentimento deles não era exigido nem solicitado. Mesmo assim, tais casamentos poderiam vir a ser uma união de amor, como foi o de Isaac e Rebeca. A cerimônia do casamento em si era geralmente bem curta, mas as festividades podiam durar ali muitos dias. O noivo se vestia de cores alegres e antes do nascer do sol, ele se dirigia com seus amigos e com músicos à casa dos pais da noiva. A noiva ficava ali à espera de banho tomado, perfumada, bem vestida e usando joias finas. Os noivos seguiam então à frente da cerimônia do casamento, através das ruas do povoado, acompanhados de músicos e de portadores de tochas, até a casa dos pais do noivo. As festas e a celebração começavam naquela noite e quase sempre duravam em torno de 7 dias. O plano de Deus para o casamento, que é do marido casar com apenas uma esposa, nem sempre foi praticado no princípio dos tempos bíblicos. Lia compartilhou o marido Jacó não só com a irmã Raquel, mas também com as criadas Zilpa e Bila. Embora a poligamia fosse menos comum depois do êxodo do Egito, Gideão também teve diversas mulheres e Salomão, como é sabido, também teve várias. Mas como indica o Novo Testamento, a união entre um marido e uma esposa continua a ser o desígnio e o desejo de Deus. Sua promessa. A Bíblia diz em Gênesis 29, 31, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. O Senhor notou o sofrimento de Lia. O Deus de Abrão, Isaque e Jacó, marido de Lia, olhou do alto e viu uma mulher solitária, triste, porque o marido amava mais a outra esposa do que ela. A fim de aliviar a sua tristeza, para consolá-la, Deus lhe deu filhos, belos, corretos, fortes, um dos quais fundaria a linhagem dos sacerdotes de Israel e outro que seria ancestral de Jesus. Esse mesmo Deus de Abraão, Isaque, Jacó e Lia é o nosso Deus. Ele vê as nossas aflições, sejam pequenas ou grandes. Assim como da vida de Lia, Ele está disposto a interferir e a criar algo maravilhoso em nós e por meio de nós. Creia nisso. Que Deus te abençoe.